Olá, minha querida amiga artesã! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu imprimo os meus papéis de scrap e como vocês podem imprimir os seus. Basicamente, você vai precisar de impressora, papéis e kits digitais. Os kits digitais são as estampas que você vai usar para imprimir nos seus papéis. Tem também essas imagens para você imprimir e depois recortar para você fazer os enfeites para os seus scraps. E tem também alguns cards que você pode imprimir e depois recortar. O legal de você imprimir seus próprios papéis em casa é que é muito mais econômico, sai muito mais barato para a gente do que comprar os papéis de scrap tradicionais. Você compra uma vez um kit digital e imprime quantas vezes você quiser. Você pode imprimir infinitas vezes e sempre que você quiser. Então, por isso, outro benefício é você ter as coisas, as estampas sempre à mão, de forma bem rápida, né? Então, por você não pagar frete também, que é outra vantagem, que deixa tanto mais econômico a nossa compra, quanto não há espera. Você compra um kit digital, você já o recebe, já imprime, ou quando você tem o kit você não precisa esperar por nada, né? Você imprime assim que você quiser. E isso é ótimo, né? Que não há espera, não há frete, e ele tá sempre ali. E o legal é que quanto mais você for adquirindo, mais você aumenta o seu acervo de variedades de temas, né? Então, se você comprar um papel digital, ele vai estar ali para sempre, você pode imprimir sempre que você quiser, depois você vai comprando outros temas, você só vai aumentando o seu acervo, né? Diferente de quando você compra um papel físico, né? Que você compra e gasta aqueles, depois você vai ter que repor. Por exemplo, se você comprar um tanto de papel de Natal ou de Páscoa, depois você vai usando eles e depois você tem que repor. Com o digital, não. Você compra uma coleção e depois compra outra e só vai aumentando o seu acervo. Então a variedade fica enorme depois de um tempo. E isso para fazer encomenda é muito bom, porque você vai ter um acervo maior, você vai poder oferecer esses mesmos produtos da mesma cara, com a mesma folha. Não vai haver falta de produto, né? Porque às vezes você faz um álbum, por exemplo, e depois de um tempo a pessoa quer igual e depois você não acha mais os papéis, né? Se for numa loja comum. E se você tiver o kit digital, você vai ter ele para sempre, fazer sempre que quiser. Tanto para quem faz por hobby ou para quem faz para vender, isso é um benefício muito grande, né? Porque você pode só ir aumentando também o seu portfólio de peças que você pode oferecer. Sobre a impressora, você não precisa de nada especial, você pode usar a impressora que você tiver em casa, seja ela jato de tinta, seja ela laser ou seja ela de cartucho. Na verdade, há muito tempo atrás eu comecei com uma impressora de cartucho, era o que tinha na época. Hoje em dia a tecnologia de impressora está super ok, então qualquer impressora que você adquira, ela vai entregar uma qualidade de impressão super boa, então o risco de você errar é mínimo. Mas tem algumas que têm um custo-benefício melhor. Por exemplo, eu não gosto muito de impressoras a laser para fazer os papéis de scrap. Eu não gosto muito do acabamento e o toner de tinta acaba ficando mais caro para você repor. Eu prefiro as impressoras a jato de tinta. E jato de tinta tem as de cartucho e hoje em dia tem aquelas com tanque de tinta. Essas com tanque de tinta, elas são bem mais econômicas. Desde os modelos mais básicos, elas entregam uma qualidade de impressão bem legal para você fazer os seus papéis de scrap. Então, por custo-benefício, é melhor você escolher uma dessas de tanque de tinta, porque ela é muito econômica. Eu tenho duas impressoras dessa, uma é a L805 da Epson e a outra é a G3111 da Canon. Você pode escolher um modelo mais básico ou o melhor modelo que tiver, que você não vai errar. É claro que tem as impressoras mais básicas até as melhores, né? Conforme o preço vai subindo, melhor vão ficando as impressoras e melhor vai ficar a sua impressão. Mas eu vou dizer que até as impressoras mais básicas, elas entregam uma qualidade de impressão super ok pra gente fazer os nossos papéis de scrap. Dessas duas marcas, você pode escolher qualquer impressora que você não vai errar. Por exemplo, essa G3111 da Canon,
está entre os modelos básicos, então não é um modelo top de linha, mas ela é a que tem melhor custo-benefício. Então é a melhor maneira de você fazer papéis de scrap lindos, super ok, com uma qualidade super boa. Eu ando usando bastante ela para fazer os papéis de scrap. A gente poderia ficar aqui falando sobre a particularidade de cada impressora, as especificações de cada impressora, mas esse não é o propósito desse vídeo. A minha mensagem aqui é que você pode usar qualquer impressora, e se você precisar de uma impressora nova, escolha umas de tanque de tinta, que é a que apresenta o melhor custo-benefício. Dentre elas você pode escolher qualquer uma que você quiser. À medida que o preço vai aumentando, elas vão melhorando sim. E a única dica que eu acho importante é você ver nas especificações da impressora se ela imprime de borda a borda, quer dizer, sem bordas brancas. Para nós isso é vantajoso, porque a maioria antes, pelo menos, elas não imprimiam até a borda do papel, deixavam uma margenzinha branca. E hoje em dia já tem várias impressoras que fazem isso, deixam o papel todo A4 sem bordas. Essas duas que eu citei fazem isso. Tem impressoras A4, né, como são as minhas, essas que eu falei, e tem impressoras que imprimem tamanho A3 ou A3+, sabe? Que você pode imprimir papéis de scrap 30x30, por exemplo. E sobre os papéis? Os papéis, eu acho que também você pode usar quaisquer papéis que você quiser. Eu já experimentei inúmeros tipos de papel para imprimir. Na papelaria tem um monte. E eu gosto de o papel ser 180 gramas, como os papéis tradicionais de scrap, para ele ficar um pouquinho mais firminho. Sobre os papéis brancos, que é o que a gente mais usa para imprimir os papéis de scrap, eu vou citar 3 aqui que eu gosto mais. O primeiro que eu vou citar é o offset de 180 gramas, porque ele é o que apresenta melhor custo-benefício para nós. Ele é similar ao papel sulfite, que a gente conhece de escritório, mas nós vamos usar 180 gramas porque para nós no scrap é melhor. É igual aos papéis tradicionais de scrap. Então ele é um dos papéis mais baratos que você vai encontrar, mas a impressão dele é super ok. Em vários vídeos que você tem assistido aqui, eu tenho usado o offset 180 gramas. Essas impressões aqui que vocês estão vendo foram todas feitas em offset. Ele é um papel assim bom, porque ele é rígido. Ele é um pouco poroso, né? Então ele é um dos papéis mais porosos, então a impressão dele em relação aos outros papéis não vai ser tão saturado, tão nítido. Então ele pode, se você gosta de impressão bem vívida, ele pode te apresentar um aspecto meio lavado. Mas assim são quase todos os papéis scrap. Mas isso é em relação a outros papéis, porque cores vívidas ficam super bem, ó, como esse laranja ou esse amarelo aqui, é questão de comparação mesmo. Ultimamente eu tenho usado só papel offset. A única desvantagem que eu vejo no offset, em a gente imprimindo com as impressoras caseiras, com a tinta à base de corante, é que a impressão não fica à prova d'água. Um pinguinho de água que cair ali no papel vai borrar a impressão. E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Similar ao offset, também tem o papel opaline, que é muito bom para nós. O que difere o opaline do offset é que ele é feito de maneira diferente. Então, o papel opaline, ele é menos poroso, então o papel é mais lisinho na superfície. Isso confere uma impressão um pouquinho melhor. Por isso, o opaline, ele tem um precinho um pouquinho maior do que o offset. Aí vai de você ver se essa qualidade adicional compensa o valor adicional que você vai pagar pelo opaline. Outra vantagem do opaline é que ele é fácil de encontrar. Então, muitas pessoas usam ele para imprimir convites, cartões de visita. Então, você pode encontrar ele na papelaria da esquina. E o terceiro papel que eu queria mencionar é o fotográfico fosco. Os papéis fotográficos, ele tem uma camada de cera em cima do papel que confere a ele um aspecto bem lisinho, então a porosidade dele é mínima, então a tinta fica muito mais bem fixada, as cores ficam bem mais vívidas no fotográfico fosco. Outra vantagem desse papel é que a impressão fica à prova d'água. E as desvantagens do papel fotográfico? Uma delas é que ele é menos rígido que o papel offset. Para fazer trabalhos mais estruturados, como por exemplo uma caixinha, ele é menos adequado do que um offset. Outra desvantagem que eu não gosto muito é por ele receber uma camada de cera na superfície. Geralmente eu uso o fotográfico de uma face só,
tem de duas faces também. Com a umidade do ar, né, por exemplo, aqui é muito úmido, se você deixar o papel em cima da mesa, ele fica um pouco arqueado, sabe? E outra desvantagem é que se você deixar os papéis fotográficos sob sol, sobre claridade ou até em cima da mesa, mas com muita claridade, a impressão vai desbotar. Eu fiz muitos álbuns com papéis fotográficos, eles estão bem até hoje, mas os meus álbuns, a maioria são guardados em caixa e dentro do armário, então não teve esse problema da claridade. Mas muita gente evita usar os papéis fotográficos por conta dessa desvantagem. E outra desvantagem dele também é o custo, que você vai pagar muito mais num papel fotográfico do que num papel offset. Mas a qualidade da impressão no fotográfico é maravilhosa. Então são essas as minhas dicas básicas para você escolher os seus papéis para você imprimir. E por fim, você vai precisar de kits digitais. Eu adoro fazer kits digitais, as estampas dos papéis para você imprimir, os recortes, que são os enfeites para você imprimir e recortar, e também cards, que você pode usar, né, nos seus scraps como enfeite ou também para quem gosta de fazer Project Life. Essa é minha lojinha que você pode acessar pelo endereço www.oficinadaclaudinha.com.br. Aqui está a página de início do site, em que eu gosto de colocar os lançamentos ou algumas coleções que eu quero destacar. E aqui a gente pode ver que tem os papéis para você imprimir, os recortes digitais, que são os enfeites, né, que você pode imprimir e recortar, e tem os cards para você usar nos seus mini álbuns ou no Project Life. Então aqui na página inicial tá assim, ó, os papéis, os recortes e os cards, estão vendo? E essas são só algumas das coleções que eu selecionei. Mas você pode vir aqui em digitais, ó, nessa parte do menu de cima aqui em digitais, e escolher papéis, recortes. Também tem alfabetos para vocês que têm a máquina de corte, que é bem legal, para fazer uns adesivos, sabe, de alfabeto. Cards e alguns bloquinhos que eu acabei fazendo para alguém. Então aqui em digitais e em papéis, você escolhe aqui, você vê, né, todos os papéis que eu fiz, e aqui do lado você pode escolher por tema, né, amizade, animais e assim por diante. Uma das coisas legais de você comprar assim os kits digitais é que todos os elementos eles combinam entre si. Então todos os papéis aqui, as estampas combinam entre si. E é muito mais rápido de você fazer um projeto de scrap. Tendo tudo combinando, é muito rápido. Então, como você recebe as coleções de papel? Todas elas vêm em formato JPG, em alta resolução, e você vai imprimir como se você fosse imprimir uma imagem. Você pode imprimir 30x30 se você tem uma impressora grande, ou na folha A4, a estampa tanto na horizontal quanto na vertical. E a novidade agora é que eu fiz arquivos PDF no tamanho A4 para facilitar para vocês. E você pode imprimir tanto na horizontal quanto na vertical. Deixa eu mostrar como vocês recebem. Na pasta vai ter todos os papéis em JPG, né, que é arquivo de imagem. Vocês podem abrir o papel e imprimir como vocês quiserem, tanto com a estampa na horizontal quanto na vertical. E agora eu coloquei uma pastinha chamada A4 PDF, que são os PDFs em A4, já prontos para você imprimir ou em paisagem, que é os papéis assim com a estampa na horizontal, quanto retrato, que é para você imprimir os papéis assim com a estampa na vertical. Então, para você que quer imprimir em A4, é muito fácil. É só você abrir o documento e mandar imprimir. Sobre as configurações de impressão, aqui eu tô com a Canon, mas todas as impressoras têm uma janelinha de configuração de impressão, e a recomendação é que você escolha o tipo de mídia, né, o tipo de papel que você está usando. Se você usar o offset, você coloca papéis comuns. Se você estiver usando fotográfico, você escolhe aqui qual papel fotográfico que você está usando. E sobre a qualidade de impressão, você sempre colocaria em alta. E assim a recomendação para você imprimir o papel. Só que eu vou dizer que eu não gosto muito dessa configuração, porque para mim demora demais. Então eu vou dar uma dica bem rápida aqui que eu faço para imprimir todos os meus papéis de scrap. Eu quase não
lido muito com essa configuração, tá? Aqui na Canon é mais fácil ainda, eu só venho aqui independente do papel que eu vou usar, se offset ou não, né? Se fosse offset eu deveria colocar aqui, mas eu escolho o papel fotográfico fosco e a impressão eu coloco padrão, tá? Em impressão sem borda, né? Então todos os meus papéis de scrap eu imprimo assim, certo? Então é muito rápido, na verdade eu já deixo pré-configurada a impressora para eu não ter que ficar escolhendo essas coisas. Então eu imprimo sempre da mesma maneira. Você tem como setar isso no próprio Windows para a sua impressora imprimir sempre assim, mas esse é outro passo. Na Epson você vai fazer um pouquinho diferente daqui. Eu não tenho impressora aqui instalada para mostrar para vocês, mas eu tenho os prints que eu tirei para explicar para uma seguidora. Então, essa é a janela de configuração da Epson e tem a aba principal em que você pode escolher o tipo de papel, né? Que aqui é Presentation Paper Mate, que é o papel fotográfico. Eu escolhi horizontal e sem margens. Depois aqui na aba Mais Opções, e clicando aqui em personalizado e avançado, você tem esses ajustes de cores. E é importante que você escolha esse modo de cores Adobe RGB e a gama 2.2. Feito isso, dá um OK e eu imprimo todos os meus papéis digitais assim. Mas se você quiser melhorar um pouco ou personalizar um pouco a sua impressão, tem esses controles aqui de brilho, contraste, saturação e densidade. Para cada impressão, você vai experimentando essas configurações aqui conforme você queira, né? Por exemplo, aumentar um pouco o brilho, aumentar um pouco o contraste, e aqui você consegue ver um preview do que você está fazendo aqui. Eu quase não uso isso, às vezes eu coloco um pouco de brilho e um pouco de contraste, é o máximo que eu faço, mas tipo 5 ou 10, no máximo 15 esses valores, sabe? Então eu não mexo muito nisso. E voltando, aqui mesmo, se você quiser salvar as suas configurações aqui, não quiser mexer nos settings principais da sua impressora, padrão da sua impressora, você pode salvar o teu ajuste aqui. Então você mexeu tudo que você queria, você coloca adicionar e remover pré-ajustes e você pode salvar o teu modo de impressão. Por exemplo, aqui eu coloquei offset com margens e scrap photo paper. Fui eu que criei essas configurações. Na Canon também você pode mexer em todas as configurações e depois clicar aqui em salvar, escreve aqui o nome para a sua nova configuração e dá OK. Então sempre quando você for imprimir, você escolhe se você quer imprimir um papel de escritório ou imprimir um papel de scrap, né, que tá aqui fotográfico fosco, que é sempre que eu uso. E é só dar OK, imprimir e ser feliz aí com as suas folhas de scrap. Os cards também vêm em PDF pronto para você imprimir. Ele vem assim, com essa... Você imprime, aqui tem sangria e tem as margens, as marcas de registro para você cortar depois com a régua e estilete. É só você posicionar a régua nessas linhas contínuas aqui embaixo e passar o estilete que os cards vão cortar e sair aqui dessa folha no tamanho certo. Depois também tem os arquivos DXF para as máquinas de corte e SVG também. E também tem o PNG, que são os arquivos para você usar soltos, fazer scrap digital e o que mais você quiser fazer com os PNGs. E os recortes é a mesma coisa, então tem a versão PDF, para você que não tem máquina de corte, você imprime e depois recorta com a tesoura. Então eles já estão num tamanho predefinido que eu defini. Mas se você quiser trabalhar com as imagens soltas, tem o PNG, que você pode fazer seus próprios recortes do tamanho que você quiser. Estão em alta resolução esses recortes. E também tem o arquivo DXF para você que tem a máquina de corte, para você que tem, por exemplo, o Studio Free, você vai ter que usar o DXF, que eu vou explicar no vídeo à parte para não confundir aqui o vídeo, que não é sobre isso, né? Então aqui se você tem o estúdio gratuito, você usa o DXF, e também tem o SVG, para você que tem a Silhouette, o estúdio licenciado ou outra máquina de corte, você vai usar esses arquivos DXF para você cortar, fazer, né, esses recortes para você imprimir e recortar eletronicamente. Espero que tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a começar a imprimir seus papéis em casa, que é muito divertido. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários e vamos conversar sobre qual impressora que você vai escolher, que tipos de papel que você vai usar e quais os kits digitais que você vai escolher. Combinado? Beijão, gente, até a próxima!